paz do Senhor, mulheres de Deus lindas. Estou aqui com muita honra, com muito prazer, com sentimento de permanecimento para finalizar o nosso devocional do livro Mulheres Enraizadas, né? Hoje o título é Permanecer é o Segredo. Esse é o título de hoje. E tenho certeza que assim como eu, vocês também estão com esse sentimento de finalização. Porque muitas das vezes a gente sabe começar coisas, mas a gente desanima no meio do caminho e não sabe terminar, né? Como às vezes é difícil a gente permanecer, né? E chegar até o final, né? Muitas de vocês, assim como eu, né? Se sentiu muito edificada, mas às vezes se perdia no meio do dia com tantas obrigações, com tantas necessidades, com tantas coisas que precisamos às vezes nos atentar, que acabava passando, né? Por algumas vezes eu tive que maratonar, fazer 1, 2, 3 devocionais num dia só, ouvir vocês e como eu fui edificada, como eu aprendi com a vida de vocês, porque cada leitora traz um intake, né? Aquele capítulo mexe em alguma área particular na vida da pessoa e ela testemunha, né? Quantos testemunhos vocês relataram que foram edificantes para minha vida, me fortaleceram, né? Me motivaram, me trouxeram até uma disciplina, uma exortação. E com isso eu quero dizer que vale a pena. Vale a pena focar em quão enraizados nós estamos no Senhor. Porque as raízes dizem muito daquilo que a gente vive em segredo, né? Dentro da nossa casa, na nossa intimidade, no nosso momento de oração, nosso momento de devocional, né? Os nossos propósitos que apresentamos ao Senhor e ao Senhor somente, aquilo que ninguém sabe, aquilo que não é público. Porque o que a gente faz no segredo, né, no público, o Senhor revela, né, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através dos frutos bons que produzimos se estamos enraizadas nele, né? E quanto nós aprendemos sobre isso, né? O título de hoje, como eu disse, é Permanecer o Segredo. E o texto desse capítulo, né, do dia 56, diz: Eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, o que eu cheguei a entender aqui? Né? Naquele tempo, Jesus estava dizendo, olha, muitos frutificam, muitos dão frutos, mas eu não estou interessado só em produção de fruto, eu estou interessado em frutos bons, em primeiro lugar, e em segundo lugar, frutos que permaneçam. E por isso que o permanecer é tão importante. Porque às vezes a gente até começa a fazer algo, mas a gente desanima no meio do caminho. E não é isso que o Senhor quer. Porque o segredo é permanecer diante das lutas, diante das pedras, diante das feridas e das doenças. É deixar a gente ser tratado e curado. É o Senhor mexer na nossa terra e tirar aquilo que não tem serventia para Ele. É deixar nos expor ao Senhor, expor as nossas raízes ao Senhor e deixar Ele nos tratar. Isso quer dizer permanecer, porque através do permanecer há transformação, porque sem transformação não há cura, não há mudança e a gente continua vivendo as mesmas coisas como um ciclo vicioso. Então, quando a gente pensa nisso, né, que a semente que foi plantada em nós, ela não é para morrer em nós. Ela é uma semente que ela precisa germinar, frutificar e permanecer. Esse é o objetivo do Senhor. E como que a gente permanece? Então, eu queria ilustrar. Como vocês sabem, eu gosto muito de ilustrar. Então, eu trouxe aqui um mamão, né? Um mamão. Esse mamão é um mamão que já está maduro, né? Já está pronto para eu fazer uma salada de fruta ali deliciosa. E esse mamão, ele permaneceu. Ele não caiu antes do tempo, ele não desistiu antes do tempo. Ele permaneceu no Senhor. E porque ele permaneceu, ele vai deixar um legado. Olha quantos pés de mamão este mamão vai gerar. Porque ele deixou um legado, ele permaneceu, ele não caiu antes da hora. Ele sobreviveu aos intempéries, às lutas, às dificuldades. Ele permitiu se madurar. Porque o que acontece, né? Eu até dei esse exemplo, falei um pouquinho sobre isso no culto ontem, queria terminar aqui de explicar. Então, o que eu queria dizer, né? Na nossa maturidade, nós produzimos
outros frutos, nós permitimos que outras pessoas produzam fruto, né? Porque nós liberamos a semente através daquele fruto maduro que produzimos, e essas sementes, elas se transformam em outras árvores, né? Então, através do legado que deixamos em pessoas, através dos nossos comportamentos públicos. Então, a nossa raiz, ela é no segredo, é no secreto, é a nossa intimidade com o Senhor. Os nossos frutos, eles se tornam públicos, porque é a maneira como nós nos comportamos em público. E esse comportamento, ele gera sementes na vida de outras pessoas, que se tornam um legado, que são pessoas que estão no nosso convívio, né? E principalmente os da nossa casa. Principalmente o legado que deixamos com aqueles próximos de nós, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos maridos, né? São as sementes que através do fruto, que somente frutos maduros têm semente, tá? Se esse mamão, se eu tivesse cortado ele antes da hora, se ele tivesse sido colhido antes da hora, ele seria um mamão verde. Mamão verde não tem semente boa que dá outros frutos. Nenhuma fruta, né? Se você pegar uma laranja verde, por mais que ela tenha uma sementinha pequenininha, aquela semente, ela não está preparada ainda para germinar outra árvore, outra laranjeira, no caso. Então, a gente precisa se preocupar com isso. E às vezes você se sente assim, incapaz de estar produzindo esses frutos, né? Mas eu queria dizer algo. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa capacidade. Ele conhece o quanto a gente pode sustentar, tanto de fracasso quanto de sucesso. Isso não tem nada a ver com os nossos dons, não tem nada a ver com os nossos talentos. Tem a ver com quanto espaço disponível nós deixamos para o Senhor agir em nós. Porque isso tem a ver com a nossa vulnerabilidade diante do Senhor, a nossa dependência diante do Senhor. Então, Ele nos convida a nos estar cada vez mais aprofundando as nossas raízes no secreto, aquilo que ninguém vê. Porque os frutos serão inevitáveis quando as nossas raízes estão bem tratadas, porque não é necessário só estar num bom solo. Caso você está num bom solo, mas você está bloqueada de receber os nutrientes desse novo solo. Então, a gente tem que se abrir e se deixar disponível para o Senhor fazer através das nossas vidas, para que o nosso fruto desenvolva, não caia antes da hora, não sejam frutos verdes que não tem serventia para nada, mas que sejam frutos maduros e que deixem, através desse fruto maduro, sementes que gerem outros frutos em outras vidas, em outras gerações. Amém? Então, qual é o segredo da nossa capacidade? O segredo da nossa capacidade é nos esvaziar e deixar que o Senhor nos encha de acordo com a nossa capacidade, né? Assim como na passagem dos 10 talentos, aquele dono da terra, ele dividiu os 10 talentos que ele tinha entre cada trabalhador de acordo com a capacidade de cada um. Então, que a gente venha entender e estar sempre na dependência do Senhor, porque Ele sabe, né? E permanecer ao ponto de estarmos maduras para deixarmos, sim, o legado. O legado dentro da nossa casa e o legado para as pessoas que convivem com a gente. Amém? Amém, meninas? Amém. Deus abençoe. Amo vocês.